Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Utinga Pod, o podcast da cidade de Utinga. Hoje temos um convidado muito especial que faremos a apresentação dentro de instantes. Você já é inscrito no canal do Portal Utinga no YouTube? Faça sua inscrição, nos ajude. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores. Mais uma vez, deixar um agradecimento especial à Tecmax, a maior loja de telefonia de nossa cidade, administrada pelo jovem Max Leno, que vem prestando serviço de qualidade na área em nossa cidade. Visite a Tecmax, lá você vai encontrar celulares, equipamentos eletrônicos, dentre outros serviços. Tecmax, a melhor loja de telefonia de nossa cidade. Gostaria também de deixar um agradecimento aqui à rede de farmácias Inova. Lá você encontra serviço farmacêutico de qualidade, aferição de pressão, teste de glicemia, ótimos preços em medicamentos. Rede de Farmácias Inova, a melhor rede de farmácias de nossa cidade. Hoje o podcast Utinga Pod vai falar de política. Nós colocamos uma caixinha de pergunta no Portal Utinga no Instagram e os nossos seguidores, vocês que estão nos assistindo, sugeriram convidar os candidatos a prefeito e vice-prefeito para um bate-papo aqui nessa mesa, para levar os seus projetos e planos para que vocês possam apreciar. Nós fizemos o convite aos candidatos a vice-prefeito das duas chapas e hoje nós estamos recebendo um deles aqui, Jair Monteiro, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição. Aguarde um instante, vamos à nossa vinheta e logo após, Jailton Monteiro, com vocês. Assim como foi pedido por vocês em nossa caixinha de perguntas, nós temos aqui hoje a ilustre visita do candidato a vice-prefeito pela chapa da oposição, Jailton Monteiro. Todos vocês conhecem, Jailton é uma pessoa querida e conhecida na cidade, e nós vamos bater aquele papo, saber quais são os projetos, quais são os planos para uma possível administração que possa acontecer a partir de 2025. Boa tarde, Jair. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o primeiro podcast da nossa cidade. Fique à vontade em nossa mesa de bate-papo. Boa tarde, Adsonei. Boa tarde, seguidores do primeiro podcast de Utinga. Utinga pode. Utinga pode. E eu tenho certeza que Utinga pode. E ela espera um novo momento da política de Utinga, Ney. E eu estou muito feliz em estar participando mais uma vez desta festa popular, desta manifestação do povo, que é uma eleição, essa eleição de 2024. Eu estou aberto, à disposição, né? Quero, na medida do possível, esclarecer todas as dúvidas que surgirem e me colocar à disposição do eleitor para conhecer um pouco do que será o futuro governo de Toinho, prefeito, Jair, vice-prefeito, Caetano, que hoje soma essa força política que nós caminhamos, de todos os nosso conjunto de vereadores, que somam mais de 44 pessoas, né? E nós estaremos à disposição de Utinga para discutir esse futuro governo, olhando para frente. Utinga pode olhar para frente, e nós vamos olhar para frente, né? É isso aí, Jair. Eu vou repetir aqui que é um prazer muito grande estar recebendo você, e que você possa esclarecer algumas coisas, falar dos seus projetos, né, para a cidade. Você que já é um político veterano, ainda não teve mandato, mas é um político veterano. Já você é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, você é professor, você é pedagogo, você é bacharel em Direito, você é empresário na cidade, mas hoje nós não vamos ter esse papo falando do homem, do ser humano Jair. Nós vamos ter um papo aqui falando do político. As pessoas querem ouvir o político Jair Monteiro. E aí, Jair, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória política sua, né? De quando você começou até o momento atual. Um resumo bem rápido para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a política atual, né? Você, desde garoto, porque hoje, para mim, né? No meu ponto de vista, com 20 e poucos anos, ainda é um garoto e você começou mais ou menos por aí na cidade. Diz aí um pouquinho para a gente dessa trajetória política sua. Ney, a minha trajetória política é uma trajetória meio atípica. Primeiro porque
eu resolvi entrar na vida pública sem estrutura nenhuma, sem nenhum padrinho político. Lembro bem Nunca disso. tive um padrinho político, né? Nunca fui indicado por um padrinho político numa cidade onde existe um bipartidarismo há décadas. Então eu entrei em 2004, juntamente com Adriano e Silvio do Picolé, Belisário, Fábio Meira. Eu já interrompendo você nessa fala, eu me recordo muito bem, eu que sou seu amigo há muito tempo, a gente foi criado junto, a gente teve uma adolescência, né? E a parte da vida adulta a gente saía muito juntos. E eu me recordo desse início teu, né? Você morava ali no Macionilho, praticamente não tinha construção ainda ali, tua casa ficava praticamente dentro do mato. Eu me recordo de uma vez você fazendo uma reunião, você era candidato a prefeito já, fazendo uma reunião, com cerca assim de 20 ou 30 pessoas no máximo, né, que estavam ali te apoiando naquele momento. Eu estava presente, lembro de Silvio, que estava ali, Jean também. Jean, né, Silvio e Adriano, essa galera desde o início está contigo. E eu me recordo disso, aquela vontade tua, né, com 20 e poucos anos de idade, fazendo uma reunião na área da casa, conversando com as pessoas sem muros, ali. né? Sem nada, dentro do mato praticamente. Sim, pode continuar. E ali foi o início de tudo, de um sonho. A gente, quando tem a juventude, a gente comete acertos e comete erros também. E eu dou graças a Deus pelos acertos e pelos erros. Foram eles que me trouxeram até aqui. Mas a consciência política sempre foi a mesma. Nós não tínhamos a sabedoria de lidar com grandes políticos, com raposas velhas da política, que mudam de discurso como camaleão, né? Mudam de posição política como camaleão, mas questiona sempre os seus posicionamentos e as suas falas. Então ali, para minha infelicidade, na reta final da campanha, eu tive um tumor na garganta, que poucas pessoas sabem, mas você se lembra. Sim, sim. Eu fiquei ali os últimos 30 dias da campanha, internado, né? Sem poder fazer campanha. Não havia internet, não havia meio de comunicação. E por não ter ido para a campanha na reta final de forma exitosa, depois de pegar uma bactéria na garganta, né? Passei mais de 12 anos como o político vendido. Aquele que se vendeu para favorecer alguém. Posteriormente, em 2016, convidado por um grupo de professores e um amigo como Jean, Silvio do Picolé, insistiu novamente, junto com o Adriano, que eu fosse candidato novamente. Eu já não tinha mais o desejo de ser candidato, porque eu não tinha estrutura, nunca tive estrutura. Né? Sim. Todo o Tinga sabe que eu nunca tive estrutura. Verdade. Eu sou filho de pais de classe média baixa, minha mãe era costureira, meu pai, todo mundo conhece, Zelito Gago, né, com um histórico de um homem comum. Né? E eu, dançarino, me envolvi na política. Em 2016, logrei um êxito de ter 900 votos, coisa que a oposição, na famosa terceira via, nunca teve. É verdade. Não é? Mas continuei insistindo, continuei sendo achincalhado, né? Continuei sendo taxado de maluco, porque na cabeça desses políticos que têm poder e que têm dinheiro, eles sempre acham que você é uma pedra no sapato e aquilo que eles falam, a seu grupo reproduz e vira verdade. Mas isso nunca me intimidou, Ney. Você sabe que isso nunca me intimidou. Sim, sei sim. Né? Estive ali nas bases, conversando com os professores, com os colegas. E quando foi em 2020, os professores acreditaram em mim. A minha classe acreditou em mim. Os professores, os servidores públicos, o comércio. Né? E, novamente, com um grupo de amigos, sem nenhum padrinho político. Ney. Eu não preciso de padrinho político, não estou desmerecendo. Quem precise, certo? Mas eu acho que o padrinho político deve se tocar e deixar, né, quem é candidato ser candidato. E eu fui candidato em 2020, enfrentando a máquina, onde muitos dizem, mas ele não fez campanha. Eu não acredito que ele não fez campanha. Né? Ele tinha seus problemas lá com a justiça, teve que resolver. Né? Se ele entrou tarde na campanha, para mim pouco importa. Né? Mas foi gasto um volume de dinheiro exorbitante. Prova disso é que, se alguém duvida, pegue a prestação de contas do município 2021
2020 e faço comparativo do que foi gasto no mesmo período, né, para você ver se a máquina funcionou ou não contra a minha eleição de 2020. Então, ali nós perdemos por 1% pelo atual gestor, que, né, se reelegeu, e eu continuei insistindo. Né? Fui mais 4 anos para insistência, né? Vi meu grupo ser dissolvido, Ney, aos poucos. Já te interrompendo aqui, eu queria falar um pouco dessa insistência tua. Daqui a pouco a gente volta a falar da política de 2020 e também principalmente agora, né, a de 2024. Mas sobre essa insistência tua, eu sou teu amigo próximo e eu já ouvi muitas vezes as pessoas chegarem, Jai, por que você não se candidata a vereador? Jai, por que essa insistência em ser prefeito? É uma dúvida que muita gente tem, entendeu? E eu já ouvi isso, as pessoas falarem, mas Jai poderia ter sido vereador. Então, você tem como justificar isso aqui nesse momento? Não se justifica uma coisa como essa, né? Não se justifica. Primeiro que quando você constitui um grupo político, quem determina o que você vai ser é seu grupo político. Algumas pessoas, elas torcem o nariz e passam um certo remédio no cotovelo, porque passou a vida inteira tentando e não fizeram um grupo político. E eu, sem dinheiro, né, sem mandato, sim, construí um grupo político forte, e que eu vi ao longo desse 2020 começar a ser bombardeado por ofertas, e muitos foram. Não, quanto a esse grupo político, eu não tenho dúvida, e eu conheço esse grupo, né? São pessoas humildes, sim, assim como você, sim. E é uma galera mesmo fiel, né? Nós temos exemplos, né? Eu vou citar aqui, porque está bem próximo a você, a Silvia, Adriano, que está desde da primeira eleição que você disputou, né? A mãe dos dois, que é candidata agora também. Exatamente, e muitos outros, e eu vi isso muito na eleição de 2020. Eu quase não participei, né, por questões outras, mas eu vi assim, aquela galera mesmo humilde, abraçou tua campanha e quase consegue êxito. E nós demos visibilidade a essas pessoas, tanto demos que elas nunca tiveram oportunidade nenhuma nessa gestão que está aí. Sim. A oportunidade só surgiu depois de 2020, porque o projeto foi sabotar o grupo que me acompanhou. O projeto foi, e digo isso sem nenhum tipo de medo, porque ligava para mim, já vou aderir ao prefeito, no outro dia estava no gabinete, tirava foto, posteriormente estava com o nome publicado no Diário Oficial do município, em alguma função do município. Isso é público, não estou contando nenhum segredo. E aí foi minando as minhas bases, como se dissesse assim, eu vou tirar a Jai da jogada, ele perde o grupo, e aí não existe eleição em 2024. Isso acontecendo, Ney, como falei, o grupo que você confia e que lhe resta, lhe conduz. O grupo começou a me dizer, Jai, a solução para a gente, nas avaliações que a gente vinha fazendo, é trazer a união da oposição. Só existe possibilidade de ganhar as eleições com a união da oposição. Sim, e aí nós começamos a conversar com a oposição, com o jovem Caetano Porto, que queria ser prefeito. Eu queria que você desse uma pausazinha aí, porque nós vamos falar disso. Né? Pronto. Nós vamos falar Mas disso. só para responder realmente a pergunta, sim, eu vou lhe dizer que não dá para você as pessoas dizerem por que eu não comecei de baixo. Conheço pessoas que começou de baixo que não chegaram. Não, isso é verdade. Conheço várias pessoas de nome que foram vereadores e não chegaram, e talvez pela condição do tempo não chegarão. Sim. Conheço pessoas mais abastadas e que fizeram um projeto de ser vereador e depois não tiveram equilíbrio para conduzir uma vida política e saíram da vida política como se nunca tivessem entrado. Eu conheço projetos de pessoas, professor Edson Ney, que fracassaram e eu estou aqui vivo, seguindo em frente. E outra coisa, eu não conheço ainda uma legislatura do atual prefeito na Câmara. E não é da cidade. Ele não é da cidade, eu sou daqui. Então, se o Tinga pegou alguém que veio de fora e deu um mandato de prefeito, e cobra de mim que eu tenho que ser vereador, ele não é mais homem do que eu. Entendi. Ele não é mais capaz do que eu. Ele não é mais inteligente do que eu, de que você, de que ninguém. Ele teve oportunidades, diante da circunstância, né,
da carreira profissional, dos empresários que bancaram a sua ascensão, da força política do Estado que tinha com seu deputado, né? Aí diz, já só traz deputado porque deputado já troca de deputado. Eu troco porque eu não tenho favores. Deputado comigo não trabalhou, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Eu não tenho preocupação de falar isso. Agora o que eu estou dizendo para você é, eu não fui vereador, não fui vice-prefeito pelas circunstâncias. E essa circunstância de agora, eu sou candidato a vice-prefeito porque uma pesquisa indicou que eu deveria ser candidato a vice-prefeito. E hoje estou como candidato a vice-prefeito. Nós estamos conversando aqui com Jair Monteiro, candidato a vice na chapa da oposição. Lembrando que o convite foi feito ao vice da chapa da situação também, estamos aguardando uma resposta. E continuando, Jair, a conversa contigo, nós vamos chegar logo na campanha de 2024. E a campanha de 2020, como você já falou aí, faltou muito pouco. Por muito pouco você não está numa campanha de reeleição agora. O que você acha que faltou naquela campanha para você não ter vencido as eleições? Não faltou nada. Não faltou nada. A minha eleição foi exitosa. Foi uma eleição que o povo de Utinga me provou e provou para todo mundo, independentemente de classe social, cor, raça ou religião, o povo de Utinga sabe ouvir e o povo de Utinga, ele sabe o que quer. Aquela eleição, para mim, ela na reta final foi muito difícil, porque houve um investimento ostensivo, né, principalmente na zona rural, para me tirar a eleição. E eu digo aqui, de pronto, que com muita responsabilidade, eu pedi a eleição e não quis mexer em nada que provasse o que eu estou falando aqui agora. Mas, se eu for provocado, eu vou provar que houve um investimento pesado para me tirar a eleição 2020, com tudo que quiserem ouvir de áudio, de material que foi produzido na eleição passada para me tirar a eleição. Mas eu tive que ter responsabilidade, Edson Ney, porque a cidade já estava dividida, com uma diferença muito pequena. E se eu tivesse que inflamar o povo contra um governo que havia vencido naquele momento e não mudaria o resultado da eleição, eu teria uma sociedade ainda mais dividida. Eu me recordo, foi uma campanha muito bonita, uma campanha de crescimento. Você começou devagar e foi crescendo, tomou corpo, e eu confesso que eu achei que você ia ganhar as eleições, né? Sim. Mas não deu. Então, Jair, nós somos amigos, né? Nós conversamos muito, e eu me recordo que você sempre falou comigo que numa próxima campanha, se não fosse para vencer as eleições, você nem disputaria. Sim. Porque assim, eu te conheço e sei da insistência, né? Você já foi candidato várias vezes e você falava, olha, Ney, eu não vou mais numa campanha para dividir votos. Se não tiver união, eu não vou ser candidato a nada. Você já me falou isso. Sim, várias vezes. Né? Não só você, muita gente. E assim, claro que fica fácil de saber o porquê disso, mas eu queria ouvir de você, né? Dessa decisão tua. A minha decisão, Ney, é uma decisão madura de que se não houvesse condições de disputa, de paridade, não haveria por que disputar. Eu nunca tive paixão pelo poder. Eu tive vontade e tenho vontade de prestar um serviço à minha cidade e provar para a minha cidade que é possível fazer uma gestão diferente de todas as gestões que vêm acontecendo no nosso município. As pessoas dizem assim, já, é porque você agora... você se vendeu, você se juntou aos Muniz. Não era para Caetano ter ido, era para ter ido sozinho. Só que a política ela é muito dinâmica. Fiz oposição ao governo Alberto Muniz. E talvez fui o único candidato de terceira via com condição real de vencê-lo, como venci na eleição passada o seu grupo. Mas com a união dos grupos, se naquela ocasião o candidato do PSD tivesse enxergado que aquela era a minha condição de ganhar as eleições, é como você falou, nós estaríamos hoje num segundo governo. É verdade. Né? Indo para um segundo governo. E eu enxerguei, depois da derrota de 2020, que não teria mais como
ter gás para disputar uma eleição com um grupo que usa realmente a máquina com muita força. É muita disparidade de um grupo de oposição fazer campanha com um candidato que já levanta pela manhã e tem um carro alugado à sua disposição do município. Fez pré-campanha toda assim. É muito difícil você fazer oposição a um grupo onde a situação começa a realizar obras nos últimos anos, ou praticamente no último ano do mandato, e pega na mão do seu pré-candidato e vai visitar essas obras. E é muito difícil você lidar com um grupo que os seus cabos eleitorais não têm o menor pudor de dizer, olha, nós temos 14 milhões em emendas, nós temos mais 7 milhões que foi tomado emprestado e nós vamos ganhar as eleições. Então, assim, toda a estrutura para se ganhar uma eleição, quem tem é a situação. E você acha possível vencer esse poder econômico? É possível, porque nós chegamos bem perto na eleição passada de algo que era bem parecido. Ainda sobre a eleição passada, eu ainda queria te perguntar uma outra coisa. Venceremos. Sim. E venceremos. Ainda sobre a eleição passada, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você disse que se o candidato, o outro candidato da oposição tivesse se unido a você, você poderia ter ganhado a eleição. Mas houve conversa para que isso acontecesse? Você pensou em se unir a ele para vencer as eleições? Ney, numa corrida eleitoral de oposição, tenha certeza que a oposição começa a manter um diálogo. Eu não conversei diretamente com o candidato, mas nós temos uma comissão muito forte de campanha que conversou, sim. Inclusive, integrantes da chapa cogitaram essa possibilidade. Mas, naquele momento, o candidato entendia que deveria seguir e eu respeito a decisão dele. Entendi. Ô, Jai, você tocou num assunto aí que eu não sei se você vai gostar que eu pergunte, mas eu vou te perguntar. Estou para responder qualquer pergunta, sua e de qualquer cidadão de Utinga. Então, vamos lá. Você me falou, que lhe acusaram de ser vendido. Sim. E eu confesso que eu já ouvi, na rua, as pessoas falando. Metade da cidade. Já recebeu 200 mil, já se vendeu e tal. Então, você está aqui para responder. E vou responder. Me fala sobre esses 200 mil. O que é que existe aí dessa fala? Esses 200 mil faz parte dos 20 mil que eu já recebi em eleições passadas, tanto eu, quanto o Sandro, quanto o Ivo. Qualquer pessoa que se coloca contra a esse grupo é-lhe conferido um valor. E a única forma de diminuir as pessoas é questionando o seu caráter. Muito fácil questionar o caráter, Ney. Muito fácil. Por quê? Quando você pega a origem da pessoa, você nunca vai dizer que alguém que tem dinheiro se vendeu, porque já tem dinheiro. Agora é fácil você pegar alguém que é de família humilde e dizer, olha, fulano ganhou 200 mil. Ô, Jai, agora, deixa eu só completar. Sim. Mas eu tenho um carro que tem 2 anos em minha mão. Carro de 19 mil reais, que foi comprado junto com um amigo meu, que inclusive é do outro grupo político. Continuo com o mesmo carro. Continuo na Praça da Feira Livre, onde eles já não administram nem o próprio negócio. Mas não estão dentro do meu negócio. Não procura saber se meus clientes são bem atendidos, se eles estão satisfeitos com o nosso trabalho ou não. E, além do mais, eu tive que reduzir a minha capacidade de laboral em Utinga, porque, como você sabe, eu, depois da idade, assim como você, resolvi voltar a estudar. E, durante 5 anos da minha vida, eu tive que batalhar e sendo financiado pela minha esposa, porque ela costurava e me sustentava nessas viagens para IEC, para que eu pudesse concluir o bacharelado em Direito, passado na primeira fase, como me perguntaram, cadê a OAB? Você tem que passar em 2 fases, eu já passei em uma, a outra é domingo, vou passar novamente, dia 22. Não tenho tempo para estudar, porque uma campanha não dá tempo para você estudar. É difícil. Mas, se você depois dos 40 anos de idade não sentar para se lembrar do que você aprendeu ao longo da faculdade, não adiantou você estudar. Então, assim,
Minha vida ainda é a mesma. Se você pegar de minha declaração, a Justiça Eleitoral, dos bens que eu possuía na eleição de 2020, dos bens que eu possuía na eleição de 2016, jamais será questionado. Mas se você pegar os bens declarados de alguns candidatos nesta eleição, que não ganharam dinheiro na loto, não criaram nenhuma empresa que arrecadou de maneira exorbitante, mas triplicou o patrimônio. Eu estou falando de alguém que declarou 200 mil e agora declara quase 1 milhão 4 anos depois. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer às pessoas que hoje eu estou bem financeiramente. Não estou bem financeiramente. Não estou porque estudar o curso de Direito, você sabe disso, não é uma faculdade particular, não é? Demanda custo, Sim. um alto custo. Então tem pagamentos ainda de faculdade, tem pagamento de cartão, de crédito. Tem muita coisa na minha vida que eu ainda estou encaixando por causa desses 5 anos de estudo que eu fiz como investimento. Minha esposa e eu trabalhamos de maneira braçal. Eu disse, Jacir, eu vou estudar, né? Vou me tornar advogado e vou passar a trabalhar com a mente e com as mãos para poder você sair de trás dessas máquinas. Quem ganha 200 mil, Ney, vai deixar a esposa costurando 8, 10 horas por dia? Vai, Ney? Seja sincero. Não, eu perguntei porque... Não, mas eu preciso responder. Porque alguns levianos aqui de Utinga, eles conhecem a verdade. Mas eles praticam a mentira por vontade. Por indução e por vontade. Então eu pergunto a você que me assiste agora, quem ganhou 200 mil reais, e olha que 200 mil reais nem é lá esse dinheirão que todo mundo pensa, não é? Porque meu prédio lá vale 250 mil. Então, se eu quiser ver 200 mil, vou vender meu prédio, amanhã eu tenho em conta. Mas não vou fazer isso porque é o patrimônio que eu tenho para deixar para as minhas filhas e elas falarem, graças a Deus, meu pai, no dia que morreu, é um homem honesto. Então, assim, um homem que tem um carinho por uma mulher que está casada, vai fazer agora 28 anos, você acompanhou minha vida junto dessa mulher. O maior patrimônio que eu tenho hoje na minha vida é minha esposa. Ah, não são os filhos? São. Os filhos são decorrentes do patrimônio. Sim. Né? Agora eu deixaria o meu maior patrimônio sentado numa máquina, costurando 8, 12 horas por dia, 10 horas por dia, né? Para a gente pagar as nossas contas e viver com dignidade. Então, assim, eu não tenho nenhum medo de falar, Ney. Eu sou um dos poucos políticos de Utinga que sou atrevido e estou fazendo isso agora. Fiz em 2016, estou fazendo em 2020 e na campanha de Toninho nós estamos fazendo. Nós temos um comitê financeiro. São 4 ou 5 pessoas idôneas que administram o dinheiro da campanha. Está ali tudo bonitinho, tintim por tintim, para a gente não ter problema. Entendi. Então, esses 200 mil devem estar no bolso de outras pessoas que declarou a Justiça Eleitoral. Não, entendi já. Eu precisava fazer essa pergunta, né? Você respondeu. Cabe às pessoas tirar, né, as suas conclusões. Já nós vamos falar da campanha de 2024, né? Essa campanha que você está aí agora. Apostava-se que a oposição não se unia. Eram 3 candidatos, né? Vocês convergiam em alguns assuntos, mas divergiam em outros. E para muitos a eleição estava facilitado porque 3 candidatos de oposição e 1 de situação. Você, como eu já falei aqui antes, a gente conversa muito e você já tinha me dito, Ney, eu não vou para a campanha se tiver 3 candidatos. Eu abandono e seja candidato quem quiser. Isso você já me falou. Sim, pessoalmente. Já várias pessoas. Exatamente. Então, assim, o que fez, praticamente eu já estou dizendo, né? Mas, em suas palavras aí, o que fez com que você fizesse essa união, o que obrigou aos 3 candidatos de oposição caminhar juntos nessa eleição? Ney, primeiro que não houve nada assim, o que obrigou os 3 a se unirem. O que convergiu entre os 3 é a necessidade de que se retome um novo modelo administrativo no município. Nós entendemos, os 3, depois de dialogarmos, que as nossas diferenças são muito pequenas diante do quadro que nós temos administrativo do município. Que, embora alguns aprovem, né, nós não entendemos que precisa de mudanças radicais.
A exemplo disso, Ney, é que o município ele precisa repensar o seu plano urbanístico. Itinga precisa ser pensada como um modelo de cidade planejada e não com um toque de obras feitas em cima da hora, sem planejamento e que trarão futuramente prejuízos para o município. Isso eu não escondo de ninguém. São obras que são necessárias, mas elas já eram necessárias muito antes e não foram executadas. Elas estão sendo executadas a toque de caixa. Se você sair às ruas, você vai ver a quantidade de calçamentos que já foram requalificados com 3, 4 meses da obra realizada. Vários trechos da cidade, né? Você pode encontrar funcionários da prefeitura requalificando obras que empresas fizeram e a qualidade não ficou boa. Circulou vídeos na cidade e você viu onde bairros onde a pessoa passava a mão e tirava o paralelo junto com a areia. Entendi, mas eu queria perguntar uma coisa. Você não me respondeu ainda. Pronto. Eu queria saber de você o que fez com que a oposição tivesse o candidato que é o atual candidato a prefeito, você como vice e Caetano como apoiador da campanha. O que aconteceu foi o que acontece em qualquer cenário político. Nós determinamos que iríamos fazer pré-campanha e depois dessa pré-campanha nós decidimos que uma pesquisa séria, sim, bem feita, sim, escolheria a chapa. Sim. E isso foi feito. Tanto foi feito que eu falei no passado e falo agora. Algumas pessoas dizem, mas você deveria ser o candidato. Eu disse, eu fui escolhido como vice pelo povo. Caetano não foi escolhido na chapa. Toninho teve a direção do povo dizendo que eu queria como candidato. E eu ainda desafio. Se alguém tiver uma pesquisa que diga que eu, naquele momento, tinha os números para ser o candidato, traga essa pesquisa, que eu já combinei com o Toninho, que até o dia 28 a gente consegue mudar a chapa. Isso não vai acontecer, Ney. Entendi. Não vai acontecer porque foi muito transparente. Então, Toninho foi, nessa pesquisa que vocês fizeram, o Toninho ficou, né, em primeiro lugar, você em segundo, Caetano em terceiro. E aí vocês resolveram fazer essa junção dessa forma. Já tem uma outra coisa também que você poderia me responder ainda dentro disso, na verdade. Fala-se muito que quem ditou a chapa foi o senador Otto Alencar. Né? O que é que tem de verdade nisso? De maneira nenhuma. Se o senador Otto Alencar tivesse ditado a chapa, eu não estaria nela. Porque na eleição passada, se vocês não se lembram, né, havia também um acordo entre 3 jovens que quem estivesse melhor seria o candidato. Eu me lembro. Mas um deles não quis esperar a pesquisa e foi em busca do senador e votou candidato a prefeito. E eu chamei esse jovem que está na chapa agora do prefeito como vice-prefeito e que ninguém nunca disse que se vendeu, como disse comigo, isso por questões que a gente sabe quais são, né? E o senador, se houve interferência dele, eu não sei em 2020, né? Mas não colou, porque ele foi candidato de um lado e eu do outro. O senador Otto Alencar, ele, inclusive, agora, através do seu filho Otto Filho, falou, vão para a pesquisa. Quem tiver melhor é o candidato senador. Né? E foi feita a pesquisa, qualquer criança sabe, Ney. E você tem que saber o seu momento. Se fosse o meu momento, eu estaria hoje como candidato a prefeito. Mas foram várias situações que nós enfrentamos, né? A gestão do prefeito atacou diretamente, foi ao nosso grupo, o que me fragilizou um pouco, perdi algumas lideranças, né, para o prefeito, nos modos que eu falei aqui, né, eles tomaram as decisões deles, eles foram, mas nós nos mantivemos fortes, porque ficou comigo Duda Brito, que foi vice na minha chapa, hoje é candidata a vereadora, verdade, não é? Verdade. Ficou comigo um bloco imenso. O vereador Maradona veio, o vereador Sandro Costa veio. Então, esses ex-vereadores, né, o ex-vereador Diego Meira permaneceu com a gente na caminhada de oposição.
Então, assim, fui fragilizado, mas não fui destruído. Sim. E fui, sem dúvida, falo para vocês, o doutor Otto não é responsável por isso, mas eu fui responsável pela costura da oposição. Que eu disse a você, né? Perder com 3 candidatos, eu não vou. Eu vou costurar a aliança de oposição para que a gente tenha êxito e será exitosa e vitoriosa essa eleição em 2024. Eu sentia você muito firme quando você falava isso. Inclusive, você deixava bem claro, eu não participo da eleição se for 3 candidatos. Não tem como, Ney. Você foi bem firme. Não tem como. E aconteceu. Não tem como porque não havia motivo. Não há motivo para 3 homens de bem que amam o Tinga, ainda que tenham suas diferenças, não sentarem para conversar uma cidade. Então, pessoal, nós estamos aqui com Jair Monteiro, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição. Jair está se explicando e explicando algumas situações aqui para que vocês possam analisar, né, e tirar as conclusões de cada um. Repito que o candidato a vice da chapa da situação também foi convidado, né? Nós aguardamos a sua resposta e se ele aceitar participar, estará aqui conversando comigo nessa mesa para que vocês possam analisar também e tirar as conclusões de vocês. Já eu preciso perguntar algumas coisas a você também sobre projetos futuros, né? Eu vejo um anseio muito grande da juventude em relação a algumas coisas e eu queria pontuar algumas aqui para vocês, para você, na verdade, só você está aqui. Uma delas é a Semana de Arte e Cultura, né, que era o maior evento que a cidade tinha, atraía pessoas de todos os lugares do Brasil, não digo da Bahia não, do Brasil, porque a gente tinha pessoas de Brasília, de São Paulo, de Mato Grosso, de tudo quanto é lugar, tinha gente aqui em Utinga na Semana de Arte e Cultura, né? E a Semana de Arte e Cultura, né, foi encerrada aí no início do governo atual. Eu queria saber de você a possibilidade de um possível governo de vocês, a Semana de Arte e Cultura retornar? Edsonei, a Semana de Arte e Cultura retornará. Isso aí é fato. É um desejo popular. Uma festa muito bonita. Não é só pelo fator festa, é pelo fator memória. Sim, sim. Nós temos uma juventude que está lhe sendo negada a memória. Nós temos uma juventude que, se nós buscarmos lá no fundo, está sendo punida por erros administrativos dessa gestão. Se você pegar figuras ilustres do nosso município, todas elas foram apagadas. Não se tem registro dessas pessoas nas escolas como nós trabalhávamos. Nós temos figuras maravilhosas do município que ninguém conhece. Essa juventude não sabe quem são. E a gente precisa trazer de volta a memória dessas pessoas para o nosso município, que é a história do nosso município. A Semana de Arte tinha essa função, né, também. Hoje eu vejo uma promessa de que, com o novo centro administrativo, a velha prefeitura passa a ser Casa da Cultura. Nunca ouvi essa promessa de maneira oficial. Ou talvez seja uma desculpa para se tirar um prédio tão importante do poder público como era a Casa da Cultura, se leiloar, né, para vender para um terceiro e pegar ali os seus objetos e ficar na sala da direção de uma escola ou no banheiro de uma praça, como está acontecendo ou como aconteceu. Você está dizendo que o acervo da Casa da Cultura... O acervo Casa da Cultura. Sim. Então, assim, eu estou falando de algo que eu testemunhei, porque eu passei pelo material da Casa da Cultura na sala do gabinete do diretor da escola por quase um ano. Não é? Muitas peças antigas. Então, assim, um povo que está sem memória, ele está se apagando. Então, nós vamos, sim, retomar a festa tradicional, dos modos que ela foi criada, né? Valorizando os artistas locais e da região, com música regional, né? Tinha uma coisa muito bonita, que era aquela Noite dos Poetas. Com a Noite dos Poetas. Era, né? Muito bonito. Assim, nós vamos buscar, na história, trazer de volta tudo aquilo que foi tirado. Assim como eu falo da grande importância, você tem suas filhas que são, hoje, referência, né? A juventude, né?
Uma que eu tenho uma profunda admiração, que é defensora pública em que estado? Ceará. No Ceará, né? Tem suas Na verdade, meninas. ela foi aprovada no concurso, está aguardando Mas a é defensora, nomeação. já passou, vai ser chamada. E assim, as outras são campeãs de Olimpíadas de Matemática, né? Seu menino é extraordinário. Então, assim, você com toda a capacidade, com todo o zelo, junto com sua falecida esposa, conseguiu dar educação para eles, né? Conseguiu mantê-los estudando fora. Mas e os que não têm, Ney? O que fazer com os que não têm? É difícil. Entendeu? Falava hoje numa live, que futuro está sendo dado para essa juventude, né? Eu que fico assim pensando, eu vi um card da chapa da oposição fazendo reunião com a juventude, e eu queria acreditar o seguinte: qual a cara de pau para prometer e qual a ingenuidade para acreditar? Porque nós não estamos falando de um governo que chegou ontem, estamos falando de um governo de 4 mandatos. Então, prometer algo para a juventude agora, eu acho desafiador. Porque essa juventude está ociosa, tanto na sede quanto na zona rural. Uma juventude sem expectativa nem de estudar lá fora, nem de trabalhar aqui dentro, porque não se faz nenhum tipo de política pública para atrair a indústria, seja pequena, média ou grande. E não adianta a falácia dizer que, quando eu fui candidato em 2016, me chamavam de louco quando eu falava disso. Né? Quando eu falava da indústria que precisava se instalar aqui numa fábrica de blocos, me chamavam de louco. 2020 eu bati na mesma tecla, né? Você falou uma coisa aí de estudar fora, e aí vocês têm no programa de governo de vocês prometem reabrir Casa do Estudante em Salvador, Feira de Santana, inclusive Irecê, que não tinha. Sim. Isso é possível? Será possível e deverá acontecer no primeiro ano. Porque conheço a ideia inovadora de Irecê, foi uma proposta minha, por ter morado lá, conhecido a estrutura. Irecê hoje está explorando bastante, que é um polo estudantil. Irecê é. Pessoal, né? De Bonito estuda muito em Irecê. Morro de Chapéu. Né? É verdade. Então, assim, não é nada fantasioso, não é nada dispendioso. Né? Mas já tem uma coisa aí que, não sei se você já se inteirou desse assunto. A Casa do Estudante foi fechada e alegam-se que havia muita confusão, né? A administração da casa. Como resolver essa situação para que a Casa do Estudante seja um local acolhedor para o jovem? Ô Ney, fica a pergunta. Os conflitos que existiam na Casa do Estudante justificaram o seu fechamento? Vamos justificar o fechamento da Casa de Xique-Xique, que é das mais tradicionais da Bahia. Vamos fechar a Casa do Estudante, né? De toda essa região, de Rui Barbosa, Ibipeba, tantas outras cidades que tem Casa do Estudante. Quer dizer que se amanhã tiver conflito lá na Casa de Saúde, a solução é fechar? Essa é a solução? A solução é gerir. E gerir bem, não envolvendo política partidária, não misturando. São dois setores que eu espero que no futuro governo isso acabe. Na gestão da educação e na gestão do esporte. Não se pode fazer esporte e educação com partidarismo, com política. Não se pode comprometer o futuro de um jovem, de uma criança, baseado no voto da mãe, do pai ou de quem quer que seja. Então, assim, e nós tivemos um sistema muito caduco naquela época da Casa do Estudante, que o governo atual poderia ter reformado, poderia ter melhorado, e nós vamos melhorar. E você sabe disso, que eu posso falar com propriedade, sendo professor, sendo formado em pedagogia, né, e tendo conhecimentos mínimos ainda no meio jurídico. Então, mas eu acredito que vai dar certo, Ney. Essa juventude precisa. Você está disputando a eleição, né? Vamos ver o que é que pode acontecer. Olá, pessoal, mais uma vez, né, falando aqui para vocês que nós estamos conversando com o candidato a vice-prefeito na chapa de oposição, Jailton Monteiro. Lembrando também que o candidato a vice-prefeito pela chapa de situação também foi convidado e nós aguardamos a sua resposta. Caso ele aceite, estará aqui conversando com a gente, colocando os seus planos e projetos futuros para que vocês possam apreciar. Já você está falando aí de algumas coisas que, de certa forma, já é projeto do governo de vocês, né? Então,
queria deixar esse espaço aqui para você falar um pouco sobre projetos, né? Caso vocês vençam a eleição, né? Vocês estão em disputa, vocês podem ganhar, vocês podem perder. Caso vocês vençam a eleição, o que você tem assim em mente para o nosso município? Você e o seu grupo, claro, né? Candidato a prefeito. Ney, tenho conversado muito com o Toninho. Nós venceremos a eleição. Nós venceremos a eleição e nós vamos implantar em Utinga um modelo de gestão participativa, um modelo ouvindo as pessoas, tendo o compartilhamento de ideias, sentando com o agricultor, com o professor, com o comerciante, com a juventude, sentando com as mulheres. Precisa se implantar políticas públicas para as mulheres aqui em Utinga. Nós vamos aproximar Utinga verdadeiramente da tecnologia, que isso precisa acontecer o mais rápido possível. Tanto é que nós já estamos interligados com algumas empresas do ramo. E quando se fala em projetos, nós primeiro temos que dar liberdade ao nosso povo. E eu bato nisso, você sabe disso, há 20 anos falando sobre a geração de emprego e renda através da industrialização. E eu posso falar sobre isso porque eu sobrevivo de uma pequena fábrica de roupa esportiva, uniforme escolar com minha esposa. Então eu posso falar do que eu estou dizendo. Então o que eu pretendo hoje, junto com o Toninho, junto ao governo do Estado, eu já tive no governo do Estado quando o secretário de Indústria e Comércio era o deputado Nelson Leal, e ele já me falara que havia e há muitas possibilidades do governo do Estado ajudar a industrializar o interior, né? E eu sonho em que a gente possa pegar uma área do município, né, levantar galpões pré-moldados e começar incentivando o pequeno e o médio. Nós temos muitos meninos aqui que fabricam sofá, nós temos muita gente que fabrica doce de fundo de quintal sem nenhum tipo de experiência. Sim, tem sim. Nós temos muita gente que tem um sonho de botar sua fábrica de vassoura reciclável. Nós temos aqui um menino que fabrica panelas, né, e nem vota com a gente, mas eu vou falar sobre ele, porque fabrica panelas de alumínio aqui no nosso município. Não sabia. E quem for, Ney, ali no Bravo, vai ver de perto a quantidade de doces que é fabricado ali naquele lugar. É verdade, sempre paro lá e vejo isso. Se você for hoje, Adsonei, na Encantada, você fica encantado. Como é que aquela comunidade produz tanto beiju, e é Santo Antônio de Jesus que é a terra do beiju. Nós podemos produzir o beiju com coco, o beiju com doce de leite, o beiju com calda, uma série de produtos que pode se agregar ao beiju, mas não como se falava antigamente para botar na merenda escolar, e nunca colocou. Eu estou te falando de industrializar o nosso produto, de trazer profissionais que possam dar a instrução de como selecionar, classificar, quais são as máquinas necessárias, inclusive para aquela região, o deputado Dal, que colocou um trator, agora está colocando uma casa de farinha itinerante, já para 2025, para aquela comunidade. Eles podem ficar alegres, porque Dal já está empreendendo nesse objetivo. Então, assim, a gente tem um sonho de industrializar o nosso município. E esse pequeno parque industrial, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma concessão de uso por 5 anos, enquanto seu negócio estiver funcionando. Se você não conseguir manter o seu negócio, você deve proporcionar o espaço para uma outra empresa que possa ter esse potencial. E em troca dessa estrutura que vai ser montada, né, nós vamos lhe pedir que você gere 2, 3, 4 empregos, né? É uma forma da gente já dizer, olha, vamos formalizar essa situação e tirar os meninos que sonham em ter seu negócio próprio. Nós pretendemos, com a experiência do Banco Popular, trazer aqui para Utinga, buscar investimentos na ordem de 500 mil, 700 mil reais por ano, para que a gente possa implantar fábricas que tenham investimentos até 50 mil, sem burocracia, né? Para que tenha acompanhamento do SEBRAE, para que tenha acompanhamento de um grupo técnico que vai ser montado na prefeitura, que vai ajudar desde o marketing até a gestão financeira e comercial, para que esse pequeno empresário caminhe com as próprias pernas e depois de 2 anos ele comece a devolver o recurso que ele recebeu do Banco Popular, para que outros projetos possam ser implantados. Entendi. Então eu acho que 50
projetos que a gente consiga implantar, ao final do futuro governo de Toninho e Jai, nós teremos 200 fábricas aí funcionando com muita propriedade, né, no nosso município, porque eu não sonho que Utinga seja pequena, uma cidade de 16 mil habitantes. Eu sonho que Utinga comece com 50 fábricas e daqui a pouco a região toda venha aqui para dentro e nós tenhamos aí 25, 30, 40 mil habitantes logo mais para recuperar, né, o censo escolar que nós perdemos muitos alunos ao longo desses anos. É verdade, a gente está lá dentro, a gente sabe. Hoje, aproveitando esse gancho aí, né, de projetos e tal, eu tenho observado nas redes sociais o governador ele se aproximando muito de prefeitos aliados e essas cidades têm recebido muitos benefícios. Você acha possível, né, o governo do PT se aproximar de um possível governo do PSD aqui na cidade, já que você tem um deputado que foi apoiador de ACM, né, e tem o deputado de Toninho, que é aliado do governador, e também Caetano, que está junto no grupo, que é do partido do governador. Há essa possibilidade do governador estar junto com o governo municipal, um possível governo municipal de vocês? Isso já foi acenado, Ney. Isso já foi acenado. A união da chapa de Toninho e Jai foi um pedido do governador Jerônimo. Entendi. Né? O governador Jerônimo disse que, havendo a possibilidade da união, ele estaria dentro do projeto. Mesmo sabendo, né, que eu não votei com o governador Jerônimo naquela ocasião. Né? Eu tive problemas de relacionamento com o Rui Costa e com um deputado que eu havia votado e colocado uma emenda para o prefeito sem que eu tenha nenhum tipo de conhecimento, e o prefeito foi para o rádio falar isso em um tom de desdenho. Né? Eu lembro. Um deputado que fez negócio com o deputado dele, e ele fala isso na maior alegria do mundo, como se fosse uma coisa mais correta do mundo, entendeu? Então nós não votamos no governador Jerônimo, mas votaremos no governador Jerônimo, porque a política é assim, não era nosso aliado, hoje eu sou aliado do governo Jerônimo, junto com Caetano, que já é do PT, com Toninho, que votou no governador Jerônimo, Condal, que, diga-se de passagem, hoje é um dos maiores e melhores amigos e aliados do senador Otto Alencar. Então, assim, a vinda do governo no futuro governo de Toninho e Jai, isso é um fato. É fato tão concreto que a Lagoa Bonita acabou de ser contemplada com o asfalto que liga Lagoa Bonita na primeira fase a São Roque, a segunda fase será São Roque a Umburana e, consequentemente, a BA. 046. Então, uma obra muito boa. O governo estará dentro, sim, dentro da nossa gestão. Até para garantir que essa falácia de que a saúde será um fracasso do nosso governo, isso não vai acontecer. Né? Nós teremos uma saúde forte, porque nós temos o governo do estado para dar suporte para isso. Pois é, meus amigos, aqui nós estamos no episódio 2 do Utinga Pod, o podcast da cidade de Utinga. Nesse segundo episódio, nós estamos aqui conversando com Jai Monteiro, que é candidato a vice-prefeito na chapa de oposição em Utinga. Lembrando mais uma vez que o candidato a vice-prefeito na chapa de situação também foi convidado e nós estamos aguardando o seu posicionamento. Nós estamos chegando ao final, que pena, estava um bate-papo muito bacana, Jai é um cara muito agradável. É meu amigo, né? Há muitos anos, nós temos muitas histórias juntos. Para mim foi muito fácil fazer esse bate-papo aqui. Assim como o Talmo também é meu amigo, né? Se ele vir aqui conversar comigo, vai ser um bate-papo descontraído. E nós estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que vocês tenham entendido, né, algumas explicações do candidato. Que vocês analisem a fala, tirem suas conclusões. E você, Jai, eu queria agradecer, né? Deixar um agradecimento aqui bem especial para você, porque você, no primeiro dia que eu fiz o convite, você de pronto aceitou. Tinha problema de agenda, porque vocês, né, em campanha, tanto você como o grupo de situação, tem muitos compromissos. Você está aqui agora concluindo porque tem um compromisso ainda agora há pouco para resolver. E fica aqui o agradecimento do Utinga Pod, o nosso podcast.
Os microfones estão abertos. Assim que você quiser voltar aqui, nós estamos à disposição. E muito obrigado por ter vindo, né, prestigiar o nosso projeto. É um projeto futuro, né? Está começando agora, mas nós temos muita coisa para fazer aqui nesse estúdio. E muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, Edson. Quero parabenizar pela coragem, né? Um veículo fundamental hoje na internet. Nasce forte, nasce grande, nasce com qualidade, com objetivo. E eu só me alegro em estar participando, sendo participante. Quero agradecer ao povo de Utinga por estar concorrendo o cargo de vice-prefeito. Não vejo desmérito nenhum em ser candidato a vice-prefeito, né? Você foi prefeito, na outra agora é vice, não vejo desmérito nenhum, né? Eu acho que se tiver de trilhar como candidato a vice-prefeito, trilharei. Vou dar o meu melhor quando o vice-prefeito for, a partir de janeiro de 2025. Né? Estarei ao lado do povo, estarei ao lado do Toninho para fazer um governo com transparência, com altivez, com dedicação. Né? Vou preservar o nome dos meus pais com muita alegria, com muito carinho, para que eles sejam honrados em qualquer posição que eu venha a ocupar. Né? Dizer que carreira política para mim não existe. O que existe é momento de doação. Né? Não vou me gabar, porque eu venci 20 anos e você perdeu 20 anos. Eu ouvi aquela provocação sem me abalar, porque eu não me sinto derrotado 4 eleições. Até porque as condições de concorrer são diferentes. Né? Você colocar alguém que já está a 100 metros de distância e dizer corre para os dois chegarem no mesmo ponto, né? E é essa comparação que eu faço. Agora, só digo a você que as condições foram diferentes, né? Mas eu trilhei pelo caminho do bem, pelo caminho da sinceridade. Nunca tive mandato eletivo e quando tiver vou honrar este mandato, porque é o povo que está determinando isso. Fica aqui meu abraço de Toninho, um abraço de Caetano, fica o abraço fraterno da família 55, a qual eu aqui agora represento, e convido a todos vocês a um final de campanha de paz, né, Ney? Nós precisamos de paz, de prosperidade, de respeito à justiça eleitoral, né? De respeito aos nossos adversários, e fica aqui o meu boa tarde e meu muito obrigado.